Eu quero contar para vocês que eu nunca tinha lido nada da escritora sul-coreana Han Kang, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024. Como eu sempre faço quando vou ler um autor novo, eu pesquisei bastante sobre a sua trajetória e acho que um bom caminho, pesquisar sobre a vida é sempre um bom caminho para a gente se aproximar de um escritor. Eu vou falar o nome dela como Han Kang, eu fiz algumas pesquisas, eu não falo coreano, me desculpem então se eu falar algum nome de personagem errado. A Han Kang nasceu na Coreia do Sul em 1970 e ela é filha de um romancista conhecido, chamado Han Sung-won. Espero estar falando certo, hein, gente? Ela começou a escrever romances em 1994, ou seja, há 30 anos, e o seu romance de estreia chamava-se A Âncora Escarlate. E esse já ganhou o concurso literário da primavera de Seul. Então ela já começa muito bem. Entretanto, foi com o romance de hoje que nós vamos falar, A Vegetariana, na verdade, ela lançou lá em 2007, mas ele só foi publicado para o inglês anos depois, e ele ganhou o Man Book Prize em 2016, E aí, claro, é que a Kang se tornou mundialmente famosa, tá? Então, na Coreia ela já era, e depois ela ganha o mundo, tá? A Han Kang, ela estudou literatura coreana e ela é professora de escrita criativa na Universidade de Seul. Já escreveu 8 romances que aos poucos nós vamos resenhando, aqui no canal. Nós não queremos parar em um único livro. Quando a Academia Sueca lhe outorgou o Nobel, sempre que ela faz isso, ela destaca algumas coisas. E na obra da Han Kang, ela destacou as conexões que a escritora faz entre o corpo e a alma, e que ela também fazia inovações na estrutura narrativa, como nós vamos ver em A Vegetariana. Além disso, a Academia reforçou que o Nobel também lhe foi dado, abre aspas, pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana, fecha aspas. Então, é uma escritora que tem muitos pontos positivos, Pelo menos na visão da Academia Sueca. A Vegetariana conta a história de Yeon-hye, aparentemente uma jovem normal, até que um dia seu marido acorda, e a encontra de madrugada na cozinha da casa deles, jogando fora todos os produtos à base de carne que ela viu na geladeira, no freezer. Ela ia jogando tudo no lixo. A sua esposa estava aparentemente fora de si, muito assustada, parecia alheia a qualquer coisa que o marido lhe falava, O marido falava, o que você está fazendo, tal, e ela dizia apenas, a Yeon-hye, que ela estava deixando de comer carne porque ela tinha tido sonhos muito perturbadores com carne e com sangue. Mas a família dela, inclusive o seu pai, que era um homem muito autoritário, achou essa decisão absurda. O marido achou absurdo, os pais acharam absurdo, a irmã e tal. Principalmente porque a Yeon-hye também não ia mais cozinhar nada de carne para o marido. Ela não queria que entrasse mais carne na casa deles. O que não era aceitável em uma sociedade tão machista
como a coreana, né? Até se você pensar, mesmo que não seja, é estranho, né? Alguém se torna vegetariano e não quer que o outro coma carne também. Ela dizia que ele podia comer fora de casa. Há um trecho que nos choca em que durante um almoço em família, né, que esse assunto vem à tona, o pai enfia a carne na boca da Yeon-hae à força, mesmo ela sendo uma mulher adulta, né? Então isso é uma coisa que a gente fica meio horrorizada. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela é narrada pelo marido. A segunda, pelo cunhado, mesmo a primeira é em primeira pessoa, mas a segunda do cunhado é em terceira, mas é aquele narrador que sabe tudo sobre o cunhado, tudo que o cunhado pensa e tudo que o cunhado sente. E a terceira parte vai ser narrada, então, pela irmã da Yeon-hae. E isso, gente, já é muito diferente e muito original, né, na prosa dessa escritora. Isso é proposital para nos mostrar que a protagonista não tem voz. Nós, leitores, só ficamos sabendo o que se passa com ela através desses 3 narradores e das suas visões de mundo. Então, a gente nunca sabe se o que eles estão nos contando está correto ou não. O marido da Yeon-hae, ele é um empregado, né, numa empresa, muito preocupado em se dar bem no emprego, em agradar o chefe. Então ele fica muito preocupado quando eles vão jantar com o chefe e ela não quer comer nenhuma carne. Mas esse marido, ele não dá qualquer valor à esposa. Logo no começo, ele descreve a esposa como um ser sem qualquer atração. Ele diz, abre aspas, acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixava confortável. Fecha aspas. Gente, parece horrível o marido dizer isso, mas a gente vê muito, isso é muito comum, principalmente quando é alguém muito inseguro, ele procura alguém sem qualquer brilho para se sentir mais seguro na relação. A Yeon-hae, ela aparentemente, ela é essa mulher submissa e incapaz de ameaçar o marido de qualquer forma, né? Até o momento, então, em que ela decide parar de comer carne e começa a ter umas atitudes muito estranhas, né? Completamente fora do comum. Fora do comum até para nós e muito mais para uma sociedade rígida como é a coreana. Já o cunhado, ele é um artista completamente deslocado naquela família e também na sociedade coreana. E ele é sustentado pela irmã da Yeon-hae. E ele parece se identificar com a cunhada depois que ela deixa de comer carne. Ele percebe nela que ela também é diferente, né, do resto. Ele é um ser obcecado por uma mancha mongólica que ela tem nas costas, que a cunhada tem nas costas, que é muito comum nas crianças, mas é uma mancha que ela desaparece na vida adulta. E isso não aconteceu com a Yeon-hae, né? Então, ele quer fazer vídeos, né? Ele é um artista que trabalha com vídeos, ele quer fazer vídeos, filmar a cunhada. Na terceira parte, narrada pela irmã, que também é mulher, há um misto de culpa, impotência e estranhamento, sem saber direito como agir. A irmã, ela achava, né, que ela devia ter protegido a Yeon-hae, que era sua irmã caçula, do pai, né, devia ter protegido mais. Mas, por outro lado, tudo o que aconteceu
Ayon Rei, parece que de alguma forma a irmã acha que ali talvez fosse inevitável, né? Então a gente acha também, né, por tudo, que não tem mais volta. Claro que o fato de se tornar vegetariana não é, gente, uma escolha para uma vida mais saudável ou preocupada com animais, como algumas pessoas acreditam na hora que vê esse título. Mas a vegetariana é uma metáfora para todas as mudanças que a protagonista deseja, a começar pelo seu casamento infeliz, né? Depois de ter vivido ainda com um pai agressivo e autoritário a vida inteira. Então, o vegetarianismo aí só significa mudança. É um livro de crítica à sociedade machista e patriarcal coreana. Chega um momento na vida dessa protagonista que, depois de emagrecer muito, porque ela vai parando de comer, não é só carne, ela vai parando de comer tudo, ela é internada então em um hospício. E por que preocupa? Porque a Ayon Rei diz que ela quer deixar de ser humana e se transformar em uma árvore. Ela parece estar decepcionada, chocada com a humanidade e com toda a violência e agressividade que a humanidade é capaz. Então, é uma coisa muito diferente alguém querer se transformar em uma árvore. Sobre a vegetariana, a Khan, que é a autora, ela disse, abre aspas, quando estava escrevendo A Vegetariana, eu queria questionar o que é ser humano e queria descrever uma mulher que desesperadamente não queria pertencer à raça humana e que desesperadamente queria rejeitar a humanidade que comete crimes terríveis. Fecha aspas. Então isso foi o que a autora explicou, né? Então a personagem dela quer deixar de ser humana. A Vegetariana é uma história que nos impacta porque ela é muito diferente do que estamos acostumados, tanto na narrativa quanto no conteúdo. Além das críticas à sociedade, ela mostra a história nos mostra como é frágil o fio da sanidade que nos sustenta e como ele pode ser rompido de uma hora para outra. E como as pessoas que convivem com esta personagem têm visões e posições tão diferentes ao que está acontecendo com uma pessoa que foge completamente do comum, tá? Então isso eu acho que é o grande mérito desse livro, tá? Então acho que isso é bem bacana. Eu gostei bastante do livro, ainda preciso ler todas as outras obras da escritora para poder traçar um perfil, identificar as suas marcas, mas por enquanto me pareceu que ela que é um Nobel bem justificado, porque a academia tem escolhido narrativas e histórias de conteúdo originais, tá? Então não é só escritores consagrados, mas também escritores que têm um outro caminho. Quando você for ler A Vegetariana, eu peço que você tenha a mente aberta, porque o livro foge a quase tudo que a gente conhece em literatura, e o que é novo sempre nos incomoda e nos tira da nossa zona de conforto. Para quê? Para justamente nos fazer refletir. Então, o novo, ele é fundamental em todas as áreas e também em literatura.
É isso. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de dar o like, de ripar, de compartilhar, de comentar, tudo isso que faz o nosso trabalho crescer. Muito obrigada.